Nos vastos limites do nosso sistema solar, Júpiter permanece como um enigma colossal, capturando a atenção de cientistas e astrônomos ao longo dos séculos. Mesmo quando acreditamos que compreendemos esse gigante gasoso, ele desafia nossas suposições, revelando-se imprevisível e frequentemente hostil. Com suas tempestades hipnotizantes, acompanhadas de ventos que chegam a impressionantes 640 km por hora, 400 milhas por hora, e os mistérios guardados em seu núcleo, como os oceanos metálicos ocultos, Júpiter continua a intrigar os cientistas. Junte-se a nós em uma jornada extraordinária, enquanto nos aventuramos nas profundezas desse mundo enigmático, desvendando seus segredos ocultos. Após décadas de estudos minuciosos, fica evidente a incrível complexidade de Júpiter. Recentemente, foram descobertas mais 12 luas em órbita desse gigante gasoso. Com isso, o número total de satélites ao redor de Júpiter agora chega a 92, superando qualquer outro planeta em nosso sistema solar. Essas novas luas têm tamanhos variando entre 1 e 3,2 km, de 0,6 a 2 milhas. A maioria delas possui órbitas extensas, com 9 das 12 levando mais de 550 dias para completar uma volta ao redor do planeta. Os cientistas sugerem que essas luas distantes, movendo-se na direção oposta à rotação de Júpiter, podem ser asteroides capturados. Anteriormente, Júpiter era amplamente considerado como um protetor, agindo como um escudo defensivo contra ameaças espaciais, garantindo a segurança de nosso planeta. Astrônomos chegaram a propor que esse papel desempenhado por Júpiter poderia ter contribuído para o surgimento e evolução da vida na Terra. No entanto, descobertas recentes levantam dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celestial. Cometas de longo período, originários de regiões distantes do Sistema Solar e que levam milênios para completar suas órbitas ao redor do Sol, frequentemente invadem nossa vizinhança. No entanto, devido à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos gelados em movimento rápido é lançada para fora do Sistema Solar antes de se aproximarem da Terra. Isso significa que as chances de cometas de longo período colidirem com nosso planeta são extremamente baixas, ocorrendo ao longo de milhões ou mesmo dezenas de milhões de anos. A presença de Júpiter desempenha um papel crucial na proteção da Terra contra esses impactos potenciais. No entanto, as forças gravitacionais do gigante gasoso têm implicações tanto positivas quanto negativas para a vida em nosso planeta. Por um lado, sua enorme gravidade impede que rochas espaciais próximas se acumulem e se formem em um único corpo. Isso resultou na formação do cinturão de asteroides, uma coleção de numerosos fragmentos espalhados entre Marte e Júpiter. No entanto, atualmente, a atração gravitacional de Júpiter continua a influenciar os asteroides, fazendo com que alguns desviem em direção ao Sol. Essa mudança em suas trajetórias aumenta as chances de colisões com a Terra, e já testemunhamos isso no passado. Um exemplo notável ocorreu em 1770, quando o cometa Lexell passou a cerca de 1 milhão de milhas de distância de nosso planeta, uma proximidade extraordinária em termos astronômicos. Os cientistas acreditam que esse cometa inicialmente veio dos confins do Sistema Solar e teve um encontro próximo com Júpiter, o qual redirecionou sua trajetória em direção à Terra. Após completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa voltou a uma posição próxima a Júpiter 9 anos depois, sendo posteriormente ejetado do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, com base em simulações de computador anteriores, propunha que o gigante gasoso expulsava inúmeros cometas de longo período para fora do Sistema Solar. Essa teoria até previu o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 em Júpiter em 1994. No entanto, os recursos de computação da época não eram tão avançados como hoje, e os cientistas tiveram que realizar muitos cálculos. Atualmente, dispomos de dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à órbita da Terra em comparação com os cometas de longo período. Novas simulações mostram uma perspectiva diferente. A influência gravitacional de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, criando ressonâncias gravitacionais que eliminam asteroides indesejados e os redirecionam para o interior do Sistema Solar. As colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, dispersando fragmentos rochosos em zonas de ressonância. A borda interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno chamado ressonância secular, que impulsiona o material em direção ao interior do Sistema Solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione os cometas em direção à Terra, como observado com o cometa Lexell, e efetivamente os remova do Sistema Solar. Se Júpiter tivesse apenas 1/5 de sua massa atual, ainda desestabilizaria os cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, resultando em uma maior taxa de impacto na Terra. A frequência dos impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos permite que a biosfera se recupere e prospere.
No entanto, uma taxa de impacto mais alta, ocorrendo a cada poucos milhões de anos, poderia causar devastação ao planeta, dificultando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas teorizam que as colisões com a Terra também podem ter trazido água para o nosso planeta. Mas e a presença de água em Júpiter? A detecção de vapor d'água em Júpiter ocorreu pela primeira vez em 1995, quando a espaçonave Galileu realizou observações e medições detalhadas do planeta e suas luas. O espectrômetro de mapeamento infravermelho próximo a bordo da espaçonave detectou a presença de vapor d'água em sua atmosfera durante a aproximação. No entanto, dados recentes revelaram que a quantidade de água na atmosfera de Júpiter é de aproximadamente 0,25%, concentrada acima do equador do planeta. Embora possa parecer uma quantidade pequena, trata-se de uma quantidade imensa de água. Júpiter, provavelmente o primeiro planeta a se formar em nosso sistema solar, contém uma quantidade significativa de gás e poeira que não se fundiu para formar o Sol. Compreender a quantidade de água retida em Júpiter é crucial para os cientistas que estudam a formação do sistema solar. Nos últimos anos, uma equipe de pesquisadores utilizou dados telescópicos para descobrir uma presença considerável de água dentro da famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. A espaçonave Juno, lançada pela NASA em 2012, atualmente orbita o gigante gasoso, capturando imagens de suas nuvens de perto. Equipada com instrumentos avançados, a Juno tem revelado evidências ainda mais robustas da presença de água em Júpiter. Devido à sua massa massiva, que é mais que o dobro da soma de todas as massas dos outros planetas em nosso sistema solar, até mesmo pequenas frações de água em Júpiter representam uma quantidade significativa, excedendo em muito a quantidade de água encontrada na Terra. A presença de água na atmosfera do gigante gasoso também é responsável por seus espetáculos hipnotizantes de relâmpagos, que são 100 vezes mais brilhantes do que os relâmpagos terrestres, e suas pedras de granizo peculiares. Raios foram detectados nas nuvens de água do planeta, onde as gotículas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados. No entanto, a espaçonave Juno também detectou raios mais fracos em altitudes mais elevadas na atmosfera, onde as temperaturas caem para cerca de -87 graus Celsius. Nesse clima extremamente frio, a água não pode existir em seu estado líquido. Então, como ocorrem os raios nessas condições? A resposta para esse mistério reside na amônia, um componente notável da atmosfera de Júpiter que age como um anticongelante natural. Na atmosfera superior, cristais de gelo de água combinam-se com vapores de amônia e derretem. Essas gotículas de água e amônia colidem com mais cristais de gelo abaixo delas, criando uma carga elétrica que gera raios. Abaixo das nuvens de gelo de amônia, as gotículas de amônia e água continuam crescendo até se tornarem pesadas demais para permanecer suspensas no ar, transformando-se em grandes pedras de granizo semelhantes às que encontramos na Terra. Os cientistas sustentam que esses objetos com aparência de Oumuamua afundam ainda mais nas camadas atmosféricas de Júpiter. Agora, embarcaremos em uma jornada ainda mais profunda nas camadas internas de Júpiter. Anteriormente, a teoria amplamente aceita era de que todos os gigantes gasosos em nosso sistema solar possuíam um núcleo rochoso. No entanto, recentemente, os cientistas começaram a questionar essa teoria. Utilizando os dados coletados pela sonda Juno em sua órbita ao redor de Júpiter, os cientistas continuam a investigar como a matéria está distribuída dentro do planeta. Descobertas recentes revelaram um mistério surpreendente escondido no núcleo gasoso do gigante. O núcleo de Júpiter experimenta pressões extremamente altas, muito superiores às encontradas na Terra, e temperaturas tão altas quanto 20.000 graus Celsius. Para compreender essas condições, os cientistas recorrem ao uso de lasers potentes para comprimir amostras e simular as pressões encontradas no planeta dentro de laboratórios. O Centro de Matéria e Impressões Atômicas, SCMAP, da Universidade de Rochester está na vanguarda dessa pesquisa. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades. Recentemente, os cientistas fizeram uma descoberta intrigante: o núcleo de Júpiter não é tão compacto como se acreditava anteriormente. Nas profundezas de suas regiões internas, apenas 18% do material é composto por rochas. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, representando cerca de 90% de sua composição, juntamente com cerca de 10% de hélio e pequenas quantidades de outros elementos. Nas camadas externas deste gigante gasoso, o hidrogênio existe como um gás incolor e transparente, assim como na Terra. No entanto, à medida que você vai mais fundo em Júpiter, o aumento da pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um fluido estranho e denso que se comporta como um metal. Essa substância é conhecida como hidrogênio metálico líquido e se forma aproximadamente a 10% da distância em direção ao núcleo de Júpiter ao longo de seu raio. O hidrogênio metálico líquido possui propriedades semelhantes à água, como baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e condução eficiente de calor. Dentro de Júpiter, essa substância abundante transforma o planeta em um grande gerador.
Na Terra, os elementos existem nos estados sólido, líquido ou gasoso, dependendo da temperatura e da pressão. Embora o hidrogênio seja normalmente um gás em nosso planeta, ele pode ser comprimido e resfriado artificialmente para se tornar líquido ou sólido. No entanto, mesmo nessas formas, o hidrogênio mantém sua natureza não metálica, conduzindo calor e eletricidade de forma deficiente. Por outro lado, os metais se destacam na condução de calor e eletricidade devido ao arranjo de seus átomos. Nas profundezas dos gigantes gasosos em nosso sistema solar, o hidrogênio sofre temperaturas e pressões extremas, o que permite a formação de estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Sob essas condições, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio flutuantes e elétrons. Essa mobilidade eletrônica se assemelha ao comportamento dos metais. Existe uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode estar repleto de vastos oceanos dessa substância, e com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano, ele pode ser de 12 a 45 vezes mais massivo do que a Terra. Uma camada de hidrogênio metálico líquido com cerca de 40 mil quilômetros de profundidade, combinada com a rápida rotação de Júpiter, gera um campo magnético colossal que se estende por uma incrível distância de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior em nosso sistema solar e possui seus próprios mistérios. Explorando regiões a mais de 320 quilômetros abaixo da atmosfera de Júpiter, os cientistas identificaram uma área recém-descoberta conhecida como Grande Mancha Azul, que não deve ser confundida com a famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Os pesquisadores já sabiam que o campo magnético joviano era complexo, mas não tinham ideia de como era estranho e de como isso estava relacionado à Grande Mancha Azul. O campo magnético de Júpiter é 20 mil vezes mais forte do que o campo magnético da Terra, mas os cientistas descobriram que sua intensidade é volátil. Ao contrário do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético do gigante gasoso se origina de uma ampla área no hemisfério norte e retorna próximo ao Polo Sul. Os pesquisadores também identificaram uma região concentrada logo ao sul do Equador, que é a Grande Mancha Azul. Essa área funciona de certa forma como um segundo Polo Sul joviano localizado perto do Equador. A colossal tempestade que persiste há séculos na Grande Mancha Azul provavelmente é causada pela alta concentração de amônia na atmosfera. A intensidade dos campos magnéticos na Grande Mancha Azul sofre flutuações de até 1% ao ano, fortalecendo e enfraquecendo em diferentes regiões. Até o final da missão estendida da sonda Juno em 2025, os cientistas terão uma ampla evidência para avaliar suas hipóteses. À medida que a pesquisa continua, descobriremos novos mistérios sobre esse gigante gasoso. É possível que a Grande Mancha Azul e a Grande Mancha Vermelha, localizadas na mesma latitude, estejam de alguma forma conectadas. Os gigantes gasosos são tipicamente conhecidos por suas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. Em nosso sistema solar, existem dois desses gigantes, Saturno e Júpiter. No entanto, Júpiter não possui uma temperatura consistentemente alta em toda a sua estrutura. O maior planeta do sistema solar é famoso por sua enorme tempestade, conhecida como Grande Mancha Vermelha, que é 2 vezes o tamanho da Terra. No entanto, o gigante gasoso também possui outras manchas, como o Grande Ponto Frio, que é quase do mesmo tamanho. Os cientistas têm observado esse fenômeno intrigante há anos. Em seu auge, o Grande Ponto Frio tem aproximadamente 12 mil por 24 mil quilômetros de diâmetro. Ao contrário da famosa Grande Mancha Vermelha, essa característica atmosférica intrigante destaca-se como uma região de temperaturas significativamente mais baixas em comparação com seus arredores, cerca de 200 graus Celsius mais fria do que a atmosfera circundante. O Grande Ponto Frio é volátil, aparecendo e desaparecendo de tempos em tempos. Os cientistas descobriram que a recorrência desse fenômeno é desencadeada pelo movimento das auroras do planeta. Devido a essa correlação, a idade do ponto frio é praticamente a mesma idade de Júpiter, que é de milhares de anos. Assim como as auroras da Terra, as auroras de Júpiter são geradas por partículas carregadas que interagem com a atmosfera próxima aos polos do planeta. No entanto, as auroras do gigante gasoso são mais estáveis e intensas, pois recebem partículas de suas luas e do Sol. Novas descobertas indicam que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as regiões superiores e inferiores. Esse contraste de temperatura leva à formação de um vórtice em redemoinho, resultando em um PET de temperatura mais fria que é distinto da aurora e de seus arredores. A Terra também experimenta efeitos semelhantes, mas a combinação de fatores, como a rotação de Júpiter, que ajuda a reter o calor em áreas específicas, e a natureza variável desses eventos, torna a ocorrência das luzes polares em nosso planeta menos consistente. Outra descoberta feita sobre o gigante gasoso é que, contrariando a crença comum, Júpiter não orbita o Sol. O centro de gravidade entre Júpiter e o Sol não está localizado dentro do próprio Sol, mas existe em um ponto específico logo acima da superfície do Sol.
No espaço, quando um objeto menor orbita aparentemente um objeto maior, ambos os objetos estão, na verdade, orbitando em torno de um centro de gravidade combinado. Por exemplo, considere a Terra e o Sol. Nesse caso, o centro de gravidade está tão próximo do centro do objeto maior que seu impacto é quase imperceptível. O objeto maior parece estar imóvel, enquanto o objeto menor traça um contorno aparentemente perfeito em sua órbita circular ao redor dele. O mesmo princípio se aplica quando a Estação Espacial Internacional orbita a Terra. Tanto a Terra quanto a ISS orbitam em torno de seu centro de gravidade compartilhado, embora pareça que a ISS está orbitando a Terra em círculos perfeitos enquanto a Terra parece estar completamente estática. Esse princípio geralmente se aplica à maioria dos planetas em nosso sistema solar. Saturno também exerce uma influência insignificante na posição do Sol no espaço. No entanto, à medida que a diferença de massa entre os dois objetos diminui, essa dinâmica muda. No caso de Júpiter, seu tamanho imenso faz com que o centro de massa, conhecido como baricentro, exista a uma distância de 1,07 raios solares acima da superfície do Sol, aproximadamente 7% de um raio solar. Isso significa que tanto o Sol quanto Júpiter estão orbitando em torno desse ponto específico no espaço. À medida que a jornada de descoberta continua, as profundezas enigmáticas de Júpiter guardam ainda mais surpresas a serem reveladas. Continue acompanhando para ser o primeiro a testemunhar novas maravilhas cósmicas e obrigado por nos acompanhar.